Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Luzenor de Oliveira. Agora comigo e com o professor Paulo Bacelar para deixar você atualizado sobre os caminhos para você conquistar um benefício da Previdência Social ou reivindicar o que você considera mais justo. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Paulo Bacelar, o advogado popular. Obrigado, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos mais uma vez aqui juntos para a gente resolver e responder a todas as perguntas dos nossos ouvintes. Com esse enfeite todo aí, professor Paulo Bacelar, do nosso Marcos Furlan, colocando música e vinheta para animar mais o seu dia aqui no Alerta Geral. Vamos deixar de lero-lero e agora as perguntas que chegam. A primeira dúvida da Tereza em Ubajara. Vou fazer 56 anos de idade em maio e já tenho 19 anos de carteira assinada. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se já posso pedir minha aposentadoria. Infelizmente não, né, Luzenor? Ainda precisa ter mais 6 anos ainda para poder pedir aposentadoria. A mulher, a partir de 2023, se aposenta apenas com 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas até lá, professor Paulo Bacelar, a Tereza e outras pessoas que estão nessa mesma situação precisam manter o vínculo com a Previdência Social. No caso dela, que ela está com carteira assinada, né? Imagino que ela ainda esteja, ela continua trabalhando, mantendo a qualidade segurada. Na hora que ela, se ela for demitida, ela pode voltar a contribuir como segurada autônoma, contribuinte individual, pagando pelo menos uma vez ao ano como autônoma, para poder manter a qualidade até ela ter a idade mínima para se aposentar. Professor Paulo Bacelar, um ouvinte que não quis se identificar, mas pediu para eu deixar a pergunta e ele quer saber da resposta sua. Gostaria de saber como eu faço para continuar contribuindo com o INSS. Sou técnico de enfermagem e trabalhei numa instituição de carteira assinada desde setembro de 2001. Em 2014, o hospital fechou, decretou falência e teve a minha carteira dado baixa. Como eu faço, professor Paulo Bacelar, para continuar pagando e garantir a minha aposentadoria por tempo de serviço? Olha, Luciano, ele pode entrar pelo site do meu INSS sem precisar entrar com a senha do gov.br, né? Sem precisar se conectar. E no próprio site, na entrada do site, tem o pagamento de GPS. Ali você vai ter que inserir o seu NIT ou PIS, já que ele tem carteira, ele pode usar o PIS, e colocar o número do PIS e fazer o pagamento como contribuinte individual ou facultativo. Se ele não está trabalhando, ele pode contribuir como segurado facultativo no código 1406, que é de 20% entre o mínimo e o teto da Previdência, ou no código 1473, que é fixo em 11% do salário mínimo. Se você tem dúvidas sobre a Previdência Social, mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. É o que faz o Antônio Carlos em Maracanaú com a seguinte mensagem: sou padeiro desde 1999 e gostaria de saber se tenho direito à aposentadoria especial, que é de 25 anos. Eu nunca recebi insalubridade. Minha profissão deveria ter direito à aposentadoria especial? Olha, vai depender muito do PPP. O padeiro, por ser padeiro, não tem direito à aposentadoria especial apenas pela atividade. Ele tem que comprovar a exposição a agente físico, químico ou biológico, que é prejudicial à sua saúde, através do PPP que a padaria deve fornecer para ele. Socorro em Fortaleza! Eu gostaria de uma informação. Quem tem visão monocular só pode se aposentar com 55 anos de idade? O mesmo vale para quem é da agricultura?
tenho muita prova como agricultora. Ela se aposenta com 15 anos de comprovação da atividade rural e com 55 anos de idade. Quem tem visão monocular pode se aposentar se não for agricultor, contribuindo de forma urbana, com também 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem, comprovando 15 anos de contribuição, estando nessa condição de deficiente físico, que é o caso da visão monocular. Benedito em Granja. Meu pai é aposentado com 2 salários e atualmente está com problema de saúde. Eu queria saber se o meu pai tem direito de receber algum acréscimo no benefício em função desses problemas de saúde. Não, o único acréscimo que pode ter é de 25% sobre o valor da aposentadoria, quando a pessoa é aposentada por invalidez e precisa de um acompanhante. Então, se a pessoa está aposentada por invalidez e precisa de pessoas, de terceiros, para ajudar ele no dia a dia, ele pode ter esse aumento de 25%. Se ele for aposentado por idade ou por tempo de contribuição, aí não tem direito a esse acréscimo. Vamos continuar em Granja, professor Paulo Bacelar, por onde os ouvintes nos acompanham pela FM Liberdade 91. A Lorena faz a seguinte pergunta. Minha mãe tem 31 anos de contribuição para o INSS. É concursada como merendeira de uma escola pública e eu queria saber quanto tempo a minha mãe ainda precisa trabalhar para garantir a aposentadoria. Ela pega alguma regra de transição? Aí a Lorena acrescenta que além dos 31 anos de contribuição a serem completados agora em agosto de 2023, a mãe tem 51 anos de idade. Ou seja, nesse momento, professor Paulo Bacelar, 81 pontos. Pois é, se o município de Granja tiver regime próprio de previdência, que se adequou à previdência privada, a reforma da Previdência Federal, ela precisaria ter 90 pontos agora em 2023, ou ter 62 anos de idade, 57 anos de idade. No caso ainda, ela não teria direito a nenhuma regra de transição agora. Porém, se ela tem 31 anos de contribuição no concurso, e esse período anterior a 2019, ela tem faltaria um tempo para ela atingir os 30 anos, os 30 anos de contribuição em 2019, ela pode pegar a transição de 50% ou de 100%. Mas isso vai depender muito da reforma que a município de Granja fez, se lá for o regime próprio de previdência. Linha direta do jornal Alerta Geral 085 99273 4353. Antônio em Fortaleza. Tenho 23 anos e 10 meses de contribuição. Parei de recolher para o INSS em 2016. Com quantas contribuições volto a adquirir a qualidade de segurado? Olha, qualidade de segurado, ele volta na primeira contribuição que ele fizer. Ele pode ter qualidade de segurado com uma contribuição apenas, mas para ter carência, aí ele precisa ter pelo menos metade da carência de um benefício que ele queira, para recuperar as contribuições anteriores à perda da qualidade. Mas para manter qualidade de segurado, basta ele voltar a contribuir. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, se o Antônio chegar aos 65 anos de idade com esses 23 anos de contribuição, ele já garante a aposentadoria? Garante a aposentadoria porque para aposentadoria não precisa ter qualidade de segurado. Basta ter o tempo e a idade mínima. Vamos à região do Vale do Salgado, em Icó está a Sandra. Eu queria saber se tenho direito ao benefício do auxílio doença, porque eu já tenho um filho que recebe o BPC e estou com problema de coluna. O doutor me disse que eu não posso trabalhar, aí eu posso dar entrada ou vai dar algum problema em relação ao benefício do meu filho? Na casa, cita a Sandra, são 3 pessoas. Se ele tiver um auxílio doença, aquele valor do benefício dele irá contar para o cálculo da renda familiar per capita, que não pode ser maior do que 1/4 salário mínimo. Ele tendo direito ao auxílio doença, o valor da renda per capita vai aumentar e o INSS pode revisar o benefício do filho dele. Flávia, em Ararendá. Sabe onde é que fica Ararendá, professor Paulo Bacelar? Eu ainda estou aprendendo, Luciano, ainda vou lá. É ali na região do Vale do Curu, não é isso? Vamos fazer essa pesquisa aí. Ararendá, Flávia, seja bem-vinda, Flávia. Diga por qual emissora de rádio você está nos acompanhando, Flávia. Pois não, Paulo? Estou percorrendo o estado do Ceará todo e ainda vou passar lá em Ararendá ainda. Tenho 59 anos de idade, 59 anos e 6 meses de idade. Já completei 16 anos de contribuição e queria saber quando chega a hora para pedir a aposentadoria. Está perto, hein, Paulo?
Ela falta ainda 3 anos, né? Para pedir a 2 anos e meio, né? Para 62 anos. 2 anos e meio, 62 anos de idade. Então a mulher precisa ter 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ela já tem 19, mas ainda falta atingir a idade mínima, que é de 62 anos para todas as mulheres. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, é importante que a Flávia se mantenha como contribuinte do INSS. Exato. Se já fechou os 19 anos e o benefício dela vai ser de um salário mínimo, ela pode começar a contribuir apenas uma vez por ano, se for contribuinte individual, ou a cada 6 meses, se ela for segurada facultativa. Professor Paulo Bacelar, quem segue essa orientação sobre a contribuição uma vez por ano, tem direito a todos os outros benefícios do INSS? Mantém, porque ela vai manter qualidade segurada e vai manter carência para qualquer benefício que ela precisar até se aposentar. Professor Paulo Bacelar, eu errei, foi feio aqui, viu, professor Paulo Bacelar? Fui buscar informação sobre Ararendá. Deixa eu dizer. Você acho que passou bem pertinho. Ararendá fica ali pelo lado esquerdo do mapa, que é perto ali do Piauí. Então ali por ali, Ararendá, Ipaporanga, eu acho que é por ali. É por ali mesmo, professor Paulo. Você passou bem pertinho quando você foi lá em Santana do Cariri. Não, aí você... Não? Aí você... É lá embaixo, né? Não, aí você foi pra contramão. Mas é mais perto de Crateús. Ararendá fica na região dos Sertões de Crateús. Então, ali, perto dessa região de Crateús, com certeza. Então, certamente a nossa ouvinte Flávia nos acompanha pela FM Tigre do município de Novo Oriente. Encaminhando ali para Ipueiras, é por ali. É Marcos. Vamos aqui pra frente, Adriano aí, Capuí. Meus pais sempre trabalharam na agricultura. Gostaria de saber como funciona a aposentadoria rural. Quais documentos precisamos ter para comprovar atividades? Qual a idade para se aposentar? Vamos lá, Adriano, porque o professor Paulo Bacelar vai falar bem direitinho e explicado qual a idade para o homem e para a mulher e quais documentos você precisa ter para comprovar a atividade agrícola. Olha, tanto o homem quanto a mulher, os dois precisam estar trabalhando no momento que atinge a idade mínima, que é de 55 anos de idade para a mulher e 60 anos de idade para o homem. Eles precisam estar trabalhando. E precisa comprovar, antes da idade, do período anterior à idade, de um período de 15 anos de exercício da atividade rural. Independentemente se ela é sindicalizada ou não, ele precisa comprovar que exerce atividade rural, exclusivamente rural, plantando, colhendo, vivendo da agricultura. E ela tem que ter um documento, pelo menos, de início de prova material dos últimos 15 anos. Então, um documento com mais de 15 anos, ou 15 anos, para mostrar o início da atividade. Então, uma certidão de casamento que tenha atividade de agricultor na certidão, uma certidão de nascimento dos filhos, o inteiro teor de nascimento dos filhos, onde consta a profissão dos pais. Quando ela faz uma matrícula na escola, que também consta a matrícula dos filhos, ela consta a profissão de agricultor, compra de suplementos agrícolas, compra de semente, compra de equipamentos para agricultura. Então, tudo isso serve como prova para embasar na hora de pedir aposentadoria. De um período de 15 anos, pode ser uma prova antes dos 15 anos, e no meio também, lá de 7 anos e meio, para você poder manter esse vínculo durante 15 anos e provar que você é agricultor nesse período. Vamos à região do Sertão Central, em Quixeramobim, está a Antônia Maria com a seguinte dúvida. Minha filha teve um bebê há 6 meses. Como funciona o auxílio maternidade? Ela sempre trabalhou de carteira assinada. Quem sempre trabalhou de carteira assinada, no caso a mulher, tem direito ao salário maternidade, não é isso, professor? Mas eu preciso saber se ela estava trabalhando de carteira assinada no momento do parto. Se ela teve o parto trabalhando de carteira, ela ainda empregada, quem paga o salário maternidade da empregada é a própria empresa. Ela dá licença maternidade de 4 meses e paga o salário dela durante esses 4 meses. Se ela não está mais empregada, precisa saber qual foi o último dia que ela trabalhou, para saber se ela mantém a qualidade segurado. E esse período pode ser de 12 a 24 meses, dependendo do caso, se ela teve o parto nesse período, após a última data de trabalho, após a data da demissão. Neide, em Iguatu. Qual a aposentadoria é mais vantajosa, professor Paulo Bacelar? Por idade ou por tempo de contribuição? Olha, depende. Às vezes a aposentadoria por idade é melhor do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Então vai depender de quanto tempo a pessoa contribuiu
e quanto é a média de contribuições desde a data de julho de 94 até o momento da aposentadoria. Então vai depender muito de cada caso. Não é assim, a aposentadoria por idade é pior do que se fosse aposentadoria por tempo de contribuição. Nem sempre é assim. Vai depender da média de contribuições que a pessoa teve durante a vida. Carlos Maia, em Fortaleza. Trabalho como segurança em uma empresa privada há 8 anos. Tenho direito à insalubridade? Isso me faz parte do grupo de pessoas com direito à aposentadoria especial? Olha, vai depender, toda aposentadoria especial, ela depende do PPP. O segurança, ele pode estar relacionado com a questão de ser segurança armado ou não. Então ele pode ser considerado como vigilante, e a questão da vigilância armada ou não armada está sendo discutida no STF. O INSS reconhece a vigilância armada como tempo especial. A Justiça está discutindo ainda e os processos que visam a aposentadoria especial do vigilante sem arma está sendo discutido no STF, e os processos que estão com essa pauta estão sobrestados, ou seja, parados no processo na Justiça até que o STF decida. Mais uma dúvida agora da Francisca em Horizonte. Tenho 51 anos de idade e nunca contribuí para o INSS. Eu queria saber como posso fazer para garantir minha aposentadoria quando chegar à idade. Francisca, você e outros e outras ouvintes acompanhem com atenção essa explicação do professor Paulo Bacelar. Embora chegue um pouquinho tarde, mas há tempo para você ainda ter esse guarda-chuva tão importante da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar. Luciano, eu gosto muito quando você fala essa palavra guarda-chuva, né? Mostra bem o que é a INSS, é a proteção previdenciária. A proteção previdenciária. É uma palavra bem adequada mesmo. Veja bem, quem não contribui com o INSS não tem direito a nenhum benefício da Previdência Social. A Previdência, ela é um instituto que garante direitos aos segurados da Previdência. Ou seja, quem contribui é igual um plano de saúde, é igual um seguro de carro. Você contribui e tem direito a um benefício quando tem um risco social. Pode ser pela idade, pode ser por uma doença, por uma incapacidade permanente, uma invalidez. E você tem um direito a um benefício durante esse período. Se você nunca contribuiu, você não vai ter direito a um benefício previdenciário. As pessoas que não contribuem e que têm um risco social, elas podem ter direito a um BPC, que é um benefício da assistência social, que não depende de contribuição, mas depende da análise da renda familiar, porque esse benefício é para pessoas miseráveis. A gente chama isso de estado de miserabilidade, a pessoa que não tem como se manter, se sustentar, e a assistência social mantém um benefício que é do BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, do LOAS, para essas pessoas que não contribuem. Se você voltar a contribuir, passar a contribuir com 51 anos de idade, você vai ser segurada da Previdência e você terá direito a um auxílio-doença a partir de 12 contribuições mensais, ou a qualquer momento, se você tiver um acidente, a partir do momento que você contribui, você já é segurada da Previdência. E se você tiver um acidente, pelo menos um ano após a sua primeira contribuição, você já passa a ter direito também a um auxílio-doença por causa do acidente, que não exige carência. Então, a partir de 12 meses, você tem direito a todos os benefícios da Previdência Social e vai se aposentar aos 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, no mínimo, para as mulheres e 65 anos de idade para os homens. Como a Francisca de Horizonte, professor Paulo Bacelar, tem hoje 51 anos de idade, se ela decidir contribuir, e se você seguir esse nosso conselho, Francisca, você já vai correndo para viabilizar esses caminhos para contribuição junto ao INSS. Você com 55 anos de idade, contribui com 15 anos, vai se aposentar aos 66 anos de idade e 15 anos de contribuição. O professor Paulo Bacelar corretamente disse que para a mulher são necessários 62 anos de idade, mas com 15 anos de contribuição. Agora, uma pergunta que eu faço também aqui como porta-voz da Francisca. Ela pode contribuir como dona de casa e qual o valor que ela vai pagar como dona de casa e quais as condições que as donas de casas podem recolher para a Previdência Social? Sim, toda dona de casa, ela é facultativa, é segurada facultativa, ou seja, não exerce atividade nenhuma. Porém, nem todas as donas de casa podem contribuir com a contribuição da dona de casa, que é de 5% do salário mínimo, no Código 1929. Por quê? Porque para ter direito a contribuir com essa alíquota menor, ela precisa estar cadastrada no CadÚnico, e muitas vezes a pessoa contribui, Luzano, sem estar cadastrada no CadÚnico, e aí o INSS não vai validar essas contribuições.
e ela precisa ter uma renda familiar até 2 salários mínimos familiar e não ter renda nenhuma, ou seja, não vender picolé, não ser costureira em casa, não vender... não dá nem para vender uma tapiocazinha na porta de casa, professor Paulo Bacelar? Tapioca, água, né? Ela não pode ter nenhuma atividade e ter renda dessa atividade. Ela, lá no Cade Único, é que vai declarar sua renda. Se no Cade Único tiver renda zerada, zero, aí sim, ela está qualificada para ter direito a contribuir com essa alíquota menor de 5%. Mas vamos dizer que ela seja uma costureira em casa. Ela pode contribuir com 11% do salário mínimo. Já é uma contribuição menor também, que a Constituição garantiu para as pessoas de baixa renda, que contribuem com 11% do salário mínimo, e ela vai ter direito também à aposentadoria do mesmo jeito. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085 99273 4353. Cristiana em Itapajé. Há 2 anos dei entrada com pedido de aposentadoria da minha mãe. Até agora nada, professor Paulo Bacelar. Aparece no INSS em análise. O que aconteceu? É normal essa demora? O que fazer? Não é normal. 2 anos já passa total dos limites, né? Acho que ela deve procurar aí uma defensoria pública, um advogado particular, para poder entrar com a ação desse processo para ser concedido logo. Luiz Carlos, em Caucaia, há 5 anos minha mãe recebe uma pensão por morte do meu pai. Agora, neste ano, chegou o tempo dela se aposentar. Ela vai trocar uma pensão por morte pela aposentadoria, professor Paulo Bacelar? O que fazemos? Olha só a dúvida do Francisco Carlos, que tem uma informação extremamente importante para você. Não, Luciano, ela vai ter direito à aposentadoria e à pensão por morte. O que ela pode não ter direito é se ela tivesse um BPC. Se ela tem uma pensão por morte, ela não pode ter o BPC, que as pessoas confundem com aposentadoria. Mas uma aposentadoria, se ela contribuiu, ela vai ter direito à sua aposentadoria e acumular com a pensão por morte também. Tem outra pergunta, professor Paulo Bacelar, também em relação à pensão por morte. A Francineide, que é de Fortaleza, quer saber. O pai faleceu há 2 meses e ela quer saber se a mãe pode dar entrada no pedido da pensão por morte. E pergunta, a minha mãe tem direito? Exatamente, ela vai ter direito à pensão também se o segurado que faleceu era segurado da Previdência. Se o pai dela que faleceu era segurado... O pai, nesse caso. Era segurado da Previdência. Ele estava contribuindo com a Previdência, ou ele era aposentado do INSS, ou tinha algum benefício do INSS no momento do óbito. Então, aí ele sendo segurado, ela terá direito à pensão por morte. Estou grávida de 6 meses, sempre trabalhei de carteira assinada. Eu queria saber como funciona o auxílio maternidade. Eu tenho direito? Essa pergunta é da Carla Larissa, em Messejana, mas o professor Paulo Bacelar, Carla, já tinha respondido esse assunto, mas vai repetir, porque muitas mulheres que estão se ligando agora no Jornal Alerta Geral mantêm essa dúvida sobre o benefício do salário maternidade. Pois é, nessas perguntas a gente precisava saber a condição atual na data do parto. Se ela sempre trabalhou de carteira assinada, mas não trabalhava mais na data do parto, precisa saber se ainda mantinha a qualidade de segurado. A pessoa, quando é demitida, ela mantém a qualidade de segurado pelo menos por 24 meses, se ela recebeu o seguro-desemprego. Se ela tem mais de 10 anos de contribuição, de carteira, ela pode ficar com essa condição de segurado até 36 meses, ou seja, até 3 anos. Então, vai depender do caso. Se ela não está mais trabalhando de carteira assinada, precisa saber qual foi a última data que ela trabalhou para saber se ela mantém ainda a qualidade de segurado dela. E a carteira sendo assinada, quem paga é a empresa e não o INSS. Mais uma dúvida, Francisca em Acopiara. Você sabe onde é que fica Acopiara, né, professor Com Paulo? certeza. Onde é mesmo, professor Paulo? Fica perto de Iguatu, doutor. Vizinho, verdade. Ali na CE 060. Francisca em Acopiara, o Paulo já tá decorando até as rodovias estaduais, aí não é páreo pra mim não, viu? Eu já tenho 17 anos de contribuição para o INSS, sempre trabalhei de carteira assinada e como professora da rede estadual. Atualmente tenho 48 anos de idade, quando vou poder me aposentar? E aí, professor Paulo Bacelar? Luciano, eu queria dar uma pequena aspas para mandar um abraço a todas as pessoas ali de Acopiara, principalmente ao pessoal do Rota 060, que é um grupo de motociclismo que eles mantêm lá e são ouvintes do nosso programa, sempre estão mandando mensagem dizendo que todos ali assistem nosso programa todo sábado. Maravilha, mandar um abraço vocês. Para Alex e a todo o pessoal aí de Acopiara. Olha, 17 anos de contribuição
e sempre trabalhou de carteira como professora da rede estadual. Se ela é servidora estadual, ela também terá que ter as regras da reforma da Previdência. No caso aí, com 17 anos de contribuição, ela não consegue se aposentar agora. Ela precisa ter, no mínimo, 25 anos de contribuição e 55 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria na rede estadual. E se tivesse ainda próximo de se aposentar, ela teria que ver as regras de transição da reforma estadual, que já foi feita, foi uma das primeiras a serem feitas, para saber se ela se enquadraria em uma regra de transição. Mas no caso, nesse caso dela, como ela tem só 17 anos de contribuição, ela ainda não tem direito à regra de transição, ela vai ter direito a se aposentar na regra geral. Anote aí o nosso WhatsApp, por onde você pode nos encaminhar os pedidos de informações e orientação. É o 085 992734353. Dúvida na área da Previdência Rural, professor Paulo Bacelar, essa pergunta da Francisca Rodrigues em redação é extraordinária porque vai demandar uma resposta bem ampla. Vamos acompanhar com atenção o que diz a Francisca. Em 2008, fui morar no município de Barreira. Lá tive minhas 2 filhas e me filiei ao sindicato rural. De lá, para dar entrada ao benefício do salário maternidade. Não tenho terra para trabalhar. Trabalhava como meeira. O dono da terra assinou para que eu pudesse tirar o benefício do salário maternidade. Mas agora estou de volta, aqui nas minhas terras. Quando eu for pedir a aposentadoria, preciso procurar o proprietário anterior que assinou para eu tirar o salário maternidade, professor Paulo Bacelar? Ela não tem terra para trabalhar e é meeira. Quando ela teve o filho, ela é segurada especial, trabalhando como agricultora, ela precisa ter as provas de que trabalha na agricultura. E uma das provas seria a assinatura da declaração do proprietário da terra de que ela exerce a atividade lá. Mas essa assinatura não basta, porque ela é uma prova declaratória, não é uma prova material. Ela precisa ter provas materiais de compra de semente, de um vínculo em algum órgão constando da atividade dela como agricultora, para poder ela ter direito ao salário maternidade. Mas é bom que ela tenha também a declaração do patrão, mas não é obrigatório e nem é prova suficiente para ela ter direito ao salário maternidade. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, da Francisca Rodrigues, por exemplo, quem é meeiro, quem é meeira, que é aquela parceria firmada com o dono da terra de divisão da produção, do fruto da produção agrícola. Nesse caso, é importante que os meeiros tenham também a preocupação de guardar documentos que comprovam a atividade rural. Documentos como a compra de sementes, defensivos agrícolas, implementos agrícolas. Durante a sua vida, porque as pessoas na agricultura ela tem dificuldade de comprovar a atividade rural, mas principalmente, Luciano, porque ela só se preocupa na hora de pedir aposentadoria. Ou seja, na hora que vai pedir aposentadoria, que vai procurar documento e não tem. Então você tem que ter provas durante a sua vida laboral. Aproveite que você está começando agora, que seu filho está começando agora, que você ainda não tem tempo ainda para se aposentar e vá juntando documento a partir de agora. Não deixe para esperar a data da aposentadoria para ir correr atrás de documentação. Maria, em Granja. Tenho 2 filhos especiais. Quero saber, professor Paulo Bacelar, se os meus filhos têm direito a receber algum benefício do INSS. Olha, depende. Vai depender muito da condição de saúde dos filhos, se ela não trabalha e se a família dela tiver uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo, para poder os filhos dela ter direito a algum benefício. É Dilma, em Baraúna, no Rio Grande do Norte. Sou aposentada por invalidez por causa de um problema irreversível no olho e já faz 3 anos que recebo o benefício. Eu queria saber se com esse pente fino do INSS corro o risco de perder minha aposentadoria. Olha, todos têm o risco de perder a aposentadoria. Agora, se a pessoa tem uma comprovação de que ainda permanece com o estado de saúde que originou o benefício, ela não vai perder. Então é bom que ela tenha documentos novos, né, atestados médicos, laudos mais recentes, para mostrar que a pessoa ainda está com aquele problema. Tem outra pergunta de Baraúna. O pessoal de Baraúna nos acompanha pela FM Canoa 96 em Aracati. Maria das Graças. Eu queria saber se no caso do meu esposo ter a carteira assinada,
eu vou perder o Bolsa Família, somos 4 pessoas em casa, ele vai receber mais ou menos R$2.000. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, não necessariamente vai perder o Bolsa Família. Isso vai depender de qual o número de pessoas, que ela já disse, mas de quais são as pessoas, se tem criança, se tem gestante, isso tudo vai depender aí para poder ela manter o recebimento do auxílio do Bolsa Família ou Bolsa Brasil, do nome que for. Jaqueline de Apuiaré, cidade que você conhece bem, né, professor Paulo Bacelar? Luciano, eu conheço bem e fez agora recentemente, no dia 25 de janeiro, 66 anos, aniversário de 66 anos de emancipação da cidade, e que o primeiro prefeito de Apuiarés é o avô da minha esposa. O nome dele, professor Paulo Bacelar? Sacanagem. O Calma esqueceu o nome do avô do avô da esposa. Não deixa no ar. Camila, deixa no ar, deixa pra fazer fofoca, deixa a gente manda pra esposa do Paulo Bacelar. Jaqueline Apuiarés, minha mãe tem 54 anos de idade e mais 25 anos de contribuição. Vai acompanhando, professor Paulo Bacelar. Ela paga o sindicato e tem provas. Ela, nesse momento, está recebendo o auxílio-doença. Com quantos anos a minha mãe vai se aposentar? Ela vai receber o auxílio até março. Ela pode pedir mais 3 meses até completar a idade de 55 anos de idade. E aí, em junho de 2023, pedir a aposentadoria aos 55, professor Paulo Bacelar? Olha, com certeza, ela pode ter direito ao auxílio-doença. Ela tá com problema, é? Ela já recebe o auxílio-doença. Já recebe. E ele quer esticar até... Para ela ter direito à aposentadoria rural, ela não pode estar com auxílio-doença concedido, porque ela precisa estar comprovando a atividade rural até a data da aposentadoria, que é 55 anos de idade. E o auxílio-doença não conta para esse tempo de aposentadoria rural. Então, ela precisa estar afastada, ela precisa estar com o benefício cessado, voltar a contribuir para poder contar com aquele tempo e poder ter direito à aposentadoria. A gente sai de Apuiarés para o outro lado do Ceará, no Vale do Jaguaribe, em Russas, está a Vanusa com a seguinte dúvida. Trabalho há 25 anos na Dakota, tenho 51 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Eu já fiz os cálculos aqui, Vanusa, mas quem vai responder é quem entende tecnicamente do assunto. Professor Paulo Bacelar. Quanto tempo ela tem? Ela tem 51 anos de idade, 25 anos de contribuição, já tem tempo suficiente, mas tem um pequeno detalhe, né, professor Paulo Bacelar? É uma jovem que ainda precisa continuar aí trabalhando. São os efeitos da reforma da Previdência, né? Se ela não tivesse tido a reforma da Previdência, ela ia se aposentar com 30 anos de contribuição daqui a 5 anos. Aos 56 anos de idade. Aos 56 anos de idade, exatamente. Como a reforma exigiu a idade mínima, ela precisa ter 62 anos de idade, possivelmente ela não entre nas regras de transição. Ela precisa ter aí 62 anos de idade, com certeza, na data da aposentadoria. Ou seja, Vanusa, daqui a 11 anos você vai ter direito à aposentadoria. E é importante, eu costumo dizer isso, que você continue contribuindo para a Previdência Social. Porque tem uma vantagem para ela aqui. Por exemplo, se a Vanusa ganha, além do salário mínimo, professor Paulo Bacelar, com 30 anos de contribuição, ou aos 62 anos de idade, ela vai ter 36 anos de contribuição. Aí tem uma aposentadoria mais vantajosa. Ou não? Com certeza. A mulher, para cada ano que ultrapassa os 15 anos de contribuição, ela ganha 2% na média. Então, ela vai ter a sua média, no percentual da média. Então, ela vai ter uma média de 94 até a data da aposentadoria. E com 35 anos de contribuição, vai ser 90% da média de contribuição. Só ver, 60% para os primeiros 15, mais 25%. Não é isso que ela vai ter? 25 vezes 2, 50. 60 mais 50. Não, ela já tem hoje... Não, doutor, 35. Se ela fechar os 35 anos de contribuição, ela vai fechar 100% da média. Se ela fechar os 35, 100% da média de contribuições desde julho de 94. Ela fecha 100%. É a melhor maneira da mulher se aposentar. Com 100% de todo o período contributivo que ela trabalhou. A média, né? Então, Vanusa, você tão jovem, 51 anos de idade, continua seguindo os caminhos da aposentadoria, porque, como bem disse o professor Paulo Bacelar, contribuindo até os 36 anos, vou arredondar aqui, porque com 36 anos de contribuição você vai ter a idade para se aposentar, ou seja, 62 anos de idade.
continua nesse dever de casa tão importante para o presente e para o futuro. E um detalhe, Zé, se ela ficar 36 anos, ela se aposenta com 102% da média. Então aumenta, isso aí não para. Quanto tempo ela for, 2% a mais, não tem limite de 100%, entendeu? Então se ela trabalhar 36 anos, ela vai ter 102% da média de contribuições desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Anote aí, é importante para você e para nós também. 085 99273 4353 é o WhatsApp do Alerta Geral. Janderson em Canindé, minha mãe recebe BPC Loas e ela já está com 55 anos de idade. Como poderia ser feita para transformar a transformação desse benefício em aposentadoria por idade, professor Paulo Bacelar? Não, se ele quer saber a aposentadoria rural, né? É. Não tem como, gente. Ó, se ela tem um BPC, ela não está trabalhando, ela não tem condições de trabalhar porque ela tem um BPC ao deficiente, da pessoa com deficiência. Então, se ela não pode trabalhar, ela não está exercendo atividade rural. Para ter direito à aposentadoria rural, a pessoa precisa estar contribuindo, trabalhando até o momento da aposentadoria, que é os 55 anos de idade para a mulher. E nesse caso que ele deixa também outra pergunta, professor Paulo Bacelar, a mãe dele, do Janderson, pode usar os documentos do pai que exerce atividade agrícola para pedir a aposentadoria? Para a mãe? Sim. Poderia, mas ela não está trabalhando, então ela não pode pedir aposentadoria porque ela não está trabalhando. Se ela poderia pedir aposentadoria com os documentos do pai, se ela também estivesse trabalhando na agricultura. Mais uma dúvida sobre o salário maternidade. Estou desempregada há 7 meses e grávida há 4 meses. Trabalhei de carteira assinada. Será que tenho direito ao salário maternidade ou tenho que contribuir durante o período da gravidez? A dúvida é da Josilane, que se encontra em Santa Quitéria, nos acompanhando pela FM 97.3. Vamos fazer uma conta. Em Santa Quitéria fica ali pertinho de Canindé, viu, doutor? É, depois de Canindé. Depois de Canindé, indo pra lá. Eu já dei aula lá. Ó, ela está desempregada há 7 meses. Então, ela mantém a qualidade segurada por 12 meses. Se ela receber o seguro-desemprego, ela ganha mais 12, ou seja, 24. Vamos dizer que ela tenha 24 meses como segurada da Previdência. 24 meses menos os 7, que ela já está desempregada, ela tem 17 meses de segurada ainda. Então, o parto dela vai durar 9, né? Então, ela com certeza, na data do parto, ela ainda terá qualidade de segurado. E se o último vínculo foi como empregada, ela não tem carência. Basta que ela peça o benefício do INSS, porque ela mantém a qualidade de segurado dela a partir do momento que ela foi demitida. Não vai perder a qualidade durante a gravidez e nem na data do parto. Eu vou sugerir às nossas ouvintes que sempre manifestam essa preocupação sobre o salário maternidade, que quando encaminharem pergunta para o nosso WhatsApp, faça a citação do período até quando tiveram a carteira assinada, porque ficou uma dúvida aqui da Josilane, mas o professor Paulo Bacelar explicou bem dentro das regras da Previdência Social. Mas é importante que nós recebamos as informações aqui, os pedidos de explicações e para tirar as dúvidas sobre o período de carteira assinada ou se as mulheres que estão grávidas ou pensam em engravidar, quais preocupações devem ter para ter essa cobertura do INSS com o salário maternidade. Pois não, professor Paulo Bacelar. A data da última contribuição é importante e se ela recebeu o seguro-desemprego quando foi demitida, porque aí a gente sabe o período da manutenção de qualidade segurado para poder dizer a ela que a partir dali ela tem que voltar a contribuir. Charlene, em General Sampaio, sou viúvo e recebo pensão desde 2010. Sou agricultor e pago o sindicato. Quando chegar aos meus 60 anos de idade, tenho perigo de perder a pensão? Não, de jeito nenhum. Se a pensão dele for de agricultora também e for de um salário mínimo, ele vai poder acumular a pensão com a aposentadoria rural. Se a pensão dele for de uma pessoa urbana que ganhava, que a pensão será de mais de um salário mínimo, aí ele não terá direito à aposentadoria. Outra dúvida da Rita, em Itapiúna. Sabe onde é que fica Itapiúna, professor Paulo Bacelar? Na Serra de Baturité. Verdade, professor Paulo Bacelar. Terra de Pedro Shoa, ex-deputado estadual. Conheci toda a Serra aqui de Baturité no sábado passado, Luciano. Tenho 55 anos de idade, 35 anos de contribuição. Já posso pedir a aposentadoria? E o homem, na mesma situação, pode pedir a sua aposentadoria? Olha, vamos aqui por parte. 90 pontos, professor, a Rita tem. A mulher, mesmo com 90 pontos, eu gosto de falar desses casos da Rita, porque ela tem 2 regras de transição aqui que ela pode ter direito. Ó.
ela pode se aposentar pela regra de transição de 90 pontos, porque ela fez 90 pontos agora em 2022, 23, e ela pode se aposentar também pelo direito adquirido, porque ela, com 35 anos de contribuição hoje, ela já tinha 30 anos de contribuição em 2019. Então, ela tem direito a se aposentar pela regra de direito adquirido, que ela fez 30 anos antes da emenda, e pela regra de transição de pontos, porque são duas regras diferentes, são cálculos diferentes, e o INSS tem que fazer os dois cálculos para saber qual é o mais vantajoso para ela ter direito à aposentadoria. Mas ela já tem direito à aposentadoria agora. Vamos à região do Vale do Acaraú. Pois não. O homem, na mesma situação, pode pedir aposentadoria? Também poderia, porque ele já teria 35 anos. Agora, não, aliás, não poderia, porque ele não teria os 100 pontos. Ele teria que ter 61 anos para ter direito, 65 anos para ter direito à aposentadoria agora em 2023, porque ele teria que ter 100 pontos. Com 35 anos, somente não dá direito à aposentadoria. Emanuel, em Acaraú, uma pessoa que recebeu o auxílio acidente e sofreu um novo acidente quebrando perna e braço, pode pedir novo auxílio? Se ele tiver um auxílio acidente e tiver uma outra doença ou outro auxílio, outro acidente que não tem nada a ver com o primeiro, ele pode acumular os dois benefícios. E a pergunta dele, que é importante, professor Paulo Bacelar, nesse caso o auxílio conta para o tempo de contribuição para o INSS? Não conta, olha, eu vou refazer a resposta. Ele pode acumular se for um auxílio doença com um auxílio acidente que já está implantado, ele pode acumular. Se esse outro auxílio doença gerar uma sequela, ele não terá direito a 2 auxílio acidente, ele só pode ter um auxílio acidente. Mas pode acumular o auxílio doença de uma outra doença com o auxílio acidente que ele já estava recebendo. E o auxílio acidente não conta para tempo de contribuição, não conta para nada, nem para manter a qualidade segurada também ele não conta mais. Professor Paulo Bacelar, mas no caso, eu entendi a pergunta do Emanuel como se o acidente fossem 2 acidentes em tempos distintos, ou seja... Distintos. Ele pode... Então, por exemplo, ele estava recebendo auxílio acidente e teve um outro acidente. Aí ele pode ter direito ao auxílio doença desse acidente que ele teve. Mas esse auxílio doença não pode ser transformado em auxílio acidente, porque o auxílio acidente é quando tem sequelas pro resto da vida e ele fica recebendo um benefício menor, mas para a vida toda, que ele já estava recebendo do antigo acidente. Então ele pode acumular auxílio doença com auxílio acidente, mas não pode acumular 2 auxílio acidente. Mas vou insistir nesse assunto porque interessa a muita gente. Por exemplo, quem sofreu um acidente no mês de novembro do ano passado, recebeu o auxílio doença até agora. Aí em março sofre outro acidente. Pode voltar a receber o segundo auxílio por outro acidente? Pode, porque ele é outro benefício, outro, como é que chama? Outro fato gerador, é outra doença. Só que ele, Zé, já estava recebendo auxílio acidente, que foi transformado do auxílio doença no auxílio acidente, que é 50% do valor da aposentadoria, que é um benefício indenizatório, que ele vai receber o resto da vida. Mais uma dúvida, Maria em Beberibe, ouvinte da nossa FM agora 107.5. Eu tenho 55 anos de idade e 17 anos de contribuição. Gostaria de saber como pagar de forma facultativa e qual é o código para continuar com o vínculo da Previdência Social. Perfeito, ela já tem um tempo para aposentadoria, que é 17 anos, e ela pode pagar no código 1473, que é de 11% do salário mínimo, pagando a cada 6 meses para manter a qualidade segurada até completar os 62 anos de idade. Carlos, em Maracanaú, sou procurador do meu pai, porém não renovei a procuração, que se venceu em setembro de 2022. Fui renovar a procuração agora, no dia 10 de janeiro de 2023, mas olhei no meu INSS e eles mandaram a seguinte mensagem: procuração pública ou atualizada. Queria saber se a minha procuração ainda está válida, pois fizemos esta procuração em 2017 e eu só fazia renovar todo ano. Olha, a renovação da procuração é feita por um atestado médico. A procuração que não tenha data de validade, o INSS não pode exigir uma nova procuração. Ele pode usar a mesma procuração, só que com atestado médico recente. Maria do Carmo em Granja, trabalho como professora contratada desde 2005 e agora estou com um problema de saúde, ou seja, desvio na coluna. Não estou mais aguentando trabalhar e tenho 43 anos de idade. Será que eu tenho direito a algum benefício ou não? Com certeza, ela tem que ter pelo menos um atestado médico ou laudo atestando que ela está incapacitada para o trabalho.
Mais uma dúvida, em Tianguá, o Júnior espera a resposta do professor Paulo Bacelar. Minha sogra deu entrada no período de aposentadoria com 55 anos de idade como trabalhadora rural. Hoje ela está com 64 anos de idade, professor Paulo Bacelar, e não recebe ou recebe uma pensão do marido que faleceu, mas nada de conseguir a aposentadoria dela. Qual o motivo, professor Paulo Bacelar? Tem alguma coisa errada aí, né? 13 anos, 11 anos de espera? Precisa saber se esse processo ainda está em tramitação, né? Pode estar em recurso, pode estar ainda sem uma sentença, precisa saber se existe ainda um processo que está em tramitação. Mais uma dúvida, Cleide, em Fortaleza, tenho 63 anos de idade e pago MEI há 10 anos. Estou doente, como posso me aposentar? Olha, ela... 63 anos de idade já tem tempo, né? De idade, né, professor Paulo Bacelar? Para ela, sim. Ela precisa ter os 15 anos para se aposentar, mas ela pode dar entrada no auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária, e ter o atestado médico. Sempre eu falo aqui, não dê entrada em benefício sem prova, sem atestado médico com o laudo atestando que ela está incapacitada para exercer o seu trabalho. Francisca, em Camucim, meu irmão recebia um auxílio-doença, ele pode pedir o LOAS? Quais critérios para receber o BPC? Olha, o critério de BPC é diferente do auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício para uma incapacidade temporária, que pode ser acima de 15 dias, ou pode ser de 30 dias, 90 dias, não importa. Não tem um mínimo. Mas o BPC é diferente do auxílio-doença, porque ele precisa ter uma incapacidade, um impedimento de longo prazo de pelo menos 2 anos, ou seja, alguma coisa na vida dele, na saúde dele, que impeça dele trabalhar ou dele participar da sociedade de forma igual às outras pessoas que não têm aquela deficiência. Então vai depender do caso, ele vai ter que ter um laudo médico para dizer o que é que ele tem, para saber o que é que ele tem direito. Vivência Lima, em Pacajus. Eu sou divorciado há 20 anos. Este mês fez um ano que meu esposo faleceu, meu ex-esposo faleceu. Se eu me legalizar como viúva, eu me aposento? Ela tem... Vamos resumir a seguinte pergunta. A vivência, nesse caso, divorciada há 20 anos, ela é divorciada. Ela tem direito à pensão? Pois é, ela é divorciada. Se ela não recebe pensão alimentícia ou ajuda de custo financeira do ex-marido, ele falecendo, ela não tem direito a nenhum benefício, não tem direito à pensão por morte, seria isso. Do Socorro em Trairi, há 3 anos venho tentando me aposentar pela aposentadoria rural e recebo pensão por morte há 2 anos. Em 2019, o meu advogado fez o primeiro pedido e veio negado. Até hoje, já veio negado 3 vezes. Agora, em setembro, o advogado fez outro pedido e está em análise até hoje. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, depende aí da situação, né? Se existe um processo judicial, ainda sem transitado em julgado, ainda existe ainda recurso, e o advogado também já deu entrada em um novo benefício, precisa aguardar a decisão judicial ou aguardar também a decisão administrativa. No caso do processo ser demorado mais de 90 dias, ele já pode entrar na justiça também desse segundo processo. José Itamar, em Fortaleza, professor Paulo Bacelar, disse que deu entrada no BPC Loas há 8 meses e até agora nada, e quer saber por quanto tempo precisa esperar para receber uma resposta concreta do INSS. Olha, o INSS ele pode conceder esse benefício ou indeferir, analisar, concluir a qualquer momento, mas pelo prazo, já passou do prazo legal de 90 dias, então ele pode ajuizar uma ação diretamente para pedir o benefício. João Moreira, em Tururu, fizeram um empréstimo no meu nome e aí eu coloquei nas mãos de um advogado, já se passaram 5 anos, o que eu devo fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, precisa saber como é que está andando o processo. Realmente, esses processos que é na Justiça Estadual de empréstimo demoram mais, mas geralmente os juízes mandam cortar logo o empréstimo de forma liminar. Precisa conversar com o seu advogado. E aí, nesse caso também, professor Paulo Bacelar, geralmente as pessoas que passam por essa situação, a primeira providência, ao sentir que houve um desconto de empréstimo consignado no benefício, o primeiro passo é ir à delegacia e com o boletim passar para o INSS. Ela pode fazer 3 coisas. Fazer o BO, entrar logo na justiça para pedir danos morais para o banco e pedir para que o juiz
mande o INSS tirar logo esse benefício, provisoriamente, até que seja apurado. E também ela pode entrar pelo meu INSS e solicitar a exclusão desse empréstimo, porque ela não fez. Professor Paulo Bacelar, eu tenho duas perguntas para encerrar aqui esse ciclo de mensagens dos nossos ouvintes. Paulo Roberto, em Baturité. Trabalho na prefeitura com regime próprio, mas a contribuição é para o INSS. Percebi que a prefeitura só depositou no ano de 2022 referente a 3 meses. Isso pode me prejudicar? Se sim, como devo proceder para resolver essa questão? Pode prejudicar na hora de aposentadoria, porque os salários serão feitos pela média. E se não tiver salários, o INSS irá considerar salário mínimo naquele período. Ele pode se prejudicar apenas pela média, mas pelo vínculo não, porque é a obrigação da prefeitura depositar o dinheiro. Para encerrar, José Vitorino, em São Paulo. Estou afastado recebendo auxílio-doença por 2 anos. Esse afastamento pode se transformar em aposentadoria definitiva de forma automática? Automática não, precisa ter o aval e a mão do médico perito é que vai transformar esse benefício quando ele apresentar um documento que mostre que ele já está incapaz permanentemente para o trabalho. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço a você, professor Paulo Bacelar. Um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Luzenor. Feliz aqui de estar aqui mais uma vez e até o próximo sábado.